Olá, turma! Agora a gente vai falar sobre matemática 2, vamos mudar um pouquinho o assunto de matemática 1. E agora o tema é trigonometria. A gente vai abordar triângulo, retângulo e arcos e ângulos. Vamos ver a diferença. Primeiramente, eu coloquei aqui uma pequena introdução sobre o que seria trigonometria. É a parte da matemática que estuda as relações existentes entre os lados e os ângulos dos triângulos. Em especial, a gente vai mencionar o triângulo retângulo. Então, esse daqui é o esquema que a gente vai verificar do triângulo retângulo. Triângulo retângulo, você tem três vértices, A, B e C. E o lado oposto a esse vértice é chamado pela mesma letra, só que com minúsculas. Então, o lado oposto ao vértice A é chamado de A, que é a hipotenusa. A hipotenusa eu posso identificar porque ela é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui o vértice B, o lado oposto ao vértice B, é o cateto B. E o lado oposto ao vértice C maiúsculo é o outro cateto C minúsculo. Então, o que a gente pode analisar sobre esse triângulo? O Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a soma dos quadrados dos seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Ou seja, B e C são dois catetos. Quando a gente eleva ao quadrado os dois e soma, a soma dos quadrados dos dois catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? É isso que diz o Teorema de Pitágoras. Aqui a relação trigonométrica que a gente vai analisar são seno, cosseno e tangente. Então, aqui eu coloquei novamente o meu triângulo, com os mesmos lados A, B e C. Lembrando que B e C são os nossos catetos. A hipotenusa é o lado A. Por que eu sei que ela é hipotenusa? Porque ela é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Eu sei que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Ou seja, esse símbolo quer dizer que já tem 90 graus. Então, eu sei que o alfa mais o beta, os dois ângulos restantes por dentro desse triângulo, eu sei que 90 graus mais o valor de alfa mais o valor de beta tem que somar os três juntos 180. Se eu já tenho 90, a soma do alfa mais o beta tem que dar o quê? O restante dos outros 90. Então, a primeira relação trigonométrica que a gente tem seria o seno. Seno é o cateto oposto ao ângulo que eu estou analisando, dividido pela hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é o maior lado, que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu repeti novamente o nosso triângulo. Então, você tem o alfa aqui em cima, o beta aqui embaixo, e o A, que é a minha hipotenusa, sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Se eu fosse analisar o seno em relação ao alfa, o alfa está aqui. Então, em relação ao alfa, o cateto oposto ao alfa é o Czinho. O lado adjacente ao alfa, adjacente quer dizer ao lado do ângulo. O cateto adjacente ao alfa seria o beta. E a hipotenusa é sempre o Azinho. Então, em relação a A, ao ângulo alfa, qual seria o seno de alfa? Seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo de alfa? O lado que está em frente a ele é o cateto oposto, ou seja, C sobre a minha hipotenusa A. Agora, em relação ao outro ângulo, se fosse esse ângulo beta aqui, o lado oposto ao ângulo beta seria esse lado Bzinho. O lado adjacente ao ângulo beta seria o Czinho e a hipotenusa o A. Se eu quero seno, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se em relação ao beta, eu tenho B sobre A. Agora, a segunda relação trigonométrica seria o cosseno. Cosseno é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está, o lado do triângulo que está ao lado do ângulo, sobre a hipotenusa, ou seja, o maior lado. Repetir novamente o nosso triângulo, com os ângulos internos beta e alfa, lembrando que aqui é o ângulo reto. Vou até repetir aqui para você não esquecer. Esse aqui é o reto, então a nossa hipotenusa é sempre o Azinho. Em relação a alfa, se você olhar só para o alfa, eu quero o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente no alfa? É o B, que está do lado do B. E quem é a hipotenusa em relação a alfa? É sempre o lado do A, porque ele é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o cosseno em relação a alfa seria beta, que é o lado que está ao lado do ângulo, na verdade, e a hipotenusa que é o Azinho.
Agora, se você analisasse em relação ao beta que está aqui embaixo, quem é o lado que está ao lado do beta, na verdade? Quem é o cateto adjacente ao beta? É o Czinho. E quem é a hipotenusa desse triângulo? É o Azinho. Então, se a gente comparasse em relação ao beta, o cosseno de beta seria Czinho sobre Azinho. E a terceira e última relação que nós temos seria a tangente. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A gente costuma chamar de coca, C-O-C-A. Então, vamos lá, repetir novamente o triângulo para você. Beta aqui em cima, desculpa, alfa aqui em cima, beta aqui embaixo, hipotenusa Azinho e catetos B e C. Em relação a alfa, o ângulo que está aqui em cima, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o Czinho. Quem é o cateto adjacente em relação a alfa? É o Bzinho. Então, a tangente em relação a alfa seria Czinho sobre Bzinho. Agora, em relação ao outro ângulo, o ângulo beta, que está aqui embaixo. Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? O oposto é que está em frente, ou seja, é o Bzinho. Quem é o cateto adjacente? Quem é o lado que está colado com o ângulo beta? É o Czinho. Então, em relação ao beta, a tangente seria Bzinho sobre Czinho. Vocês podem perceber que é o contrário um do outro. E uma relação para vocês. Sempre que eu te fornecer no enunciado que existe algum desses três ângulos, ó, 30, 45 e 60, você tem o seno, o cosseno e a tangente dos três ângulos, ó. Meio para o 30, raiz de 2 sobre 2 para o 45 e seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso aqui é seno. Segunda linha é o cosseno. Raiz de 3 sobre 2 para o 30, raiz de 2 sobre 2 para o 45 e meio para o 60. E a tangente, que é a nossa última linha, para 30, raiz de 3 sobre 3, para 45, 1 e para 60, raiz de 3. Tem até aquela musiquinha, né, que a gente sabe. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, vocês já sabem a música, né? Não preciso cantar aqui para vocês. Aqui, a última matéria que a gente vai ver hoje seriam arcos e ângulos. Botei uma definição bem curtinha. Um arco é a porção compreendida entre dois pontos de uma curva. E ângulos são duas semi-retas que têm a mesma origem, ou seja, no vértice. A medição entre arcos e ângulos, a gente vai ter que usar o grau, que é essa bolinha aqui, e os radianos, que você pode chamar apenas de rad. Ou seja, você vai ter que transformar graus em radianos e vice-versa. Para você começar a transformar, você pode pegar qualquer uma dessas definições aqui. Eu sempre pego a primeira, tá? Mas vocês podem pegar qualquer uma dessas, porque a resolução, ou seja, a transformação de graus em radianos, para converter de um para o outro, você vai ter que usar a regra de 3. Então, você precisa começar com alguma dessas definições, tá? Então, aqui, π radianos, 1 π radianos é igual a 180 graus. Nada de substituir π por 3,14, tá? Π continua π mesmo. Se π radiano é igual a 180, a metade de π radiano vai ser o quê? 90 graus. Então, 1/4 de π radiano, 45 graus, e 2π radiano, 360 graus, tá? Isso daqui eu posso demonstrar para vocês no círculo trigonométrico, ó. 0 graus, subir 90 graus. 90 graus é a mesma coisa que π radiano. Mais um quadrante, 180 graus é a mesma coisa que π radiano. 90 graus é π sobre 2 radiano, mais 90 graus, chegamos ao ângulo de 270, que é 3 meios de π radiano, e por último chegamos ao final do quarto quadrante, 360 graus seriam 2π radiano, tá? Então, aqui eu vou colocar os exemplos para vocês. Aqui eu acredito que tenha colocado 7 exemplos, tá? Então, o primeiro exercício resolvido seria: observe a figura abaixo e determine o valor de x. Então, aqui você tem um triângulo retângulo, em que você tem os valores 20, que está oposto ao ângulo de 90, 12, que está colado ao ângulo de 90, e o x, que também está colado ao ângulo de 90. Resolução. Você analisa esse triângulo e você pode determinar que o 20, já que ele está oposto ao ângulo de 90 graus, ele é a nossa hipotenusa. 12 é um dos catetos e x é o outro cateto, né? Então, a gente sabe que Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos dois catetos é igual ao quadrado da minha hipotenusa. Então, se a minha hipotenusa é 20 e os dois catetos, um é 12 e o outro é x, eu substituí aqui, ó, o A, que é a hipotenusa, é 20 ao quadrado,
o b, que é um dos catetos, que é x ao quadrado, e o outro cateto, 12 ao quadrado. Eu sei que elevando os dois ao quadrado, eu tenho o quadrado da hipotenusa. Então, vamos lá. 20 ao quadrado, 400. X ao quadrado, x. 12 ao quadrado, 144. Chegando aqui, eu tenho que isolar o x. Então, o 144, que está positivo, eu mando para o outro lado fazendo o quê? Negativo. Então, vai ficar 400 menos 144 é igual a x ao quadrado. 256 é igual a x ao quadrado. O ao quadrado do x passa para o outro lado como raiz quadrada. Então, o último cateto, o segundo cateto, vale 16 unidades. Eu botei unidades porque pode ser metros, centímetros, decímetros, a unidade que vier no seu enunciado, tá bom? Segundo exemplo resolvido. Observe a figura abaixo e determine y. Então, novamente, você tem um triângulo retângulo. O 50 é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é o maior lado. Um dos catetos é 40 e o outro também é um cateto que se é chamado de y. Então, resolução, vamos analisar esse triângulo. 50 é a hipotenusa, 40 é um cateto, y é outro cateto. Então, você tem que achar um dos catetos, sabendo que Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos dois catetos tem que dar o quadrado da sua hipotenusa. A hipotenusa você tem 50 ao quadrado, um dos catetos é 40, eleva ele ao quadrado, e o último cateto é y, que você não sabe. Então, 50 ao quadrado é 2.500, 40 ao quadrado, 1.600, e agora eu quero o meu y ao quadrado. 1.600 está somando, então eu vou passar para o outro lado fazendo o quê? Subtraindo. Então, 2.500 menos 1.600 dá y ao quadrado. 900, que é o resultado da minha subtração, é igual a y ao quadrado. Eu quero y, então o ao quadrado do y passa para lá como raiz quadrada. Raiz quadrada de 900. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. E dois zeros vieram de um único zero. Então, o meu último cateto, meu segundo cateto, são 30 unidades, podendo ser metros, centímetros, decímetros, a unidade que vier para você no enunciado. Terceiro exemplo. Observe a figura abaixo e determine z. Agora, olhando para o meu triângulo, eu tenho os dois catetos e o z é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, para começar minha resolução, eu tenho que analisar os dados fornecidos. 8 é um cateto, 6 é outro cateto, e z, que é o que foi pedido, é a minha hipotenusa. Então, utilizando Pitágoras, eu sei que a soma dos quadrados dos dois catetos vai me dar a minha hipotenusa ao quadrado. Então, a minha hipotenusa é z ao quadrado, é igual a um dos catetos, que é 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Somando esses dois ao quadrado, eu sempre tenho que levar ao quadrado antes de somar, tá? 64 mais 36 vai me dar 100. Então, z ao quadrado é igual a 100. O ao quadrado do z passa para lá como raiz quadrada. Então, z é igual a 10 unidades, podendo ser a unidade que vier no seu enunciado. Quarta questão, eu elaborei um enunciado que provavelmente vem em questões de vestibular ou concurso que você venha fazer. Um drone percorreu uma distância de 100 metros na posição inclinada e, em relação ao solo, percorreu 60 metros. Determine a altura que está o drone em metros. Então, ele quer H. Aqui a resolução, eu li o enunciado novamente e fiz um triângulo, que é a demonstração dessa questão. Então, o drone estava aqui, o drone subiu inclinado até chegar ao ponto mais alto, ele subiu 100 metros. E em relação ao solo, ele andou 60 metros, que é o que está sendo descrito no enunciado. A pergunta foi qual é a altura que o drone está do solo, ou seja, ele quer esse cateto aqui. Lembrando que a parte inclinada foi de 100 metros e a parte inclinada é a minha hipotenusa, porque está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, eu fiz um resumo sobre a questão. Aqui são as nossas definições. 100 metros é a minha hipotenusa, 60 metros é o quanto ele andou em relação ao solo, que é um cateto, e a altura seria o meu outro cateto. Esse H é de altura, não é de hipotenusa, ok? Então, utilizando Pitágoras, eu sei que a soma dos quadrados dos dois catetos tem que dar o quadrado da minha hipotenusa. Lembrando que a minha hipotenusa é 100, então é 100 ao quadrado, igual, um dos catetos é o meu H ao quadrado, mais o outro cateto, que foi fornecido, 60 ao quadrado. Então, 100 ao quadrado é só você dobrar o número de zeros. 2 zeros vão gerar 4 zeros. H ao quadrado repete, 6 ao quadrado é 36, e 1 zero ao quadrado dobra o número de zeros, 3.600. Agora, eu tenho que deixar o H ao quadrado sozinho. Pego o 3.600 que está positivo e mando para lá negativo.
10.000 menos 3.600 vai me gerar 6.400 igual a h ao quadrado. Lembrando que o ao quadrado do h passa para lá como raiz quadrada. Raiz quadrada de 64, 8. 2 zeros vieram de 1 zero. Então, a altura do meu triângulo, ou seja, um dos catetos do triângulo, é 80 metros, porque foi a unidade fornecida no enunciado. Agora, vamos para a questão 5. A questão 5 pede para você observar as questões abaixo e determinar x, y, z e w. Ou seja, você vai ter 4 letras para determinar uma letra que foi mencionada no seu enunciado. A primeira é essa daqui. Você tem um triângulo retângulo. Aqui o seu ângulo de 90 graus está oposto à hipotenusa, que é chamada de x. Um ângulo interno, que é 30 graus. E o outro lado, que é um outro cateto, que é 20. Aí, o que você tem? Eu fiz um resumo. O ângulo está embaixo. Então, em relação a 30 graus, né? O 20 seria o quê em relação ao 30 graus? Seria o cateto oposto, o cateto que está em frente ao ângulo. Então, 20 é igual ao cateto oposto. E o x seria o quê em relação ao meu triângulo? Seria a hipotenusa. Aí você vai pensar nas relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. O enunciado te deu o cateto oposto e te mencionou a hipotenusa. Aí você vai pensar, qual é a relação trigonométrica que possui cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa dele. Então, a pergunta quer a hipotenusa, que é o x. Então, eu posso usar a relação, sempre em relação ao ângulo que ele forneceu. Seno de 30 é igual a cateto oposto, que é 20, sobre a hipotenusa, que é x. Então, eu já montei a minha fórmula. Só que eu sei que seno de 30 tem um valor. Pela tabela que eu forneci para vocês de 30, 45 e 60, seno de 30 graus é meio. Então, eu sei que meio tem que ser igual a 20 sobre x. Repetir aqui. Agora, é só multiplicar cruzado. X vezes 1 igual 2 vezes 20. X vezes 1, x. 2 vezes 20, 40. Então, o x daqui, ou seja, a minha hipotenusa desse meu primeiro triângulo, vale 40 unidades. A letra B. Letra B, você tem esse triângulo aqui que foi fornecido. Vamos lá, o ângulo de 90 está aqui. Então, o 32, que é o lado oposto ao ângulo de 90, é a minha hipotenusa. E o ângulo que é chamado de y aqui, o lado oposto a ele é 16. Então, o cateto oposto ao ângulo de y é 16. Ou seja, em relação ao triângulo, o que ele te deu? Em relação ao ângulo y, ele te deu 16, que em relação a y é o cateto oposto, e te deu 32, que em relação a y ele é a hipotenusa. Aí, vamos lá, ele quer saber o valor do ângulo que está aqui. Pode ser 35, 40, 60, tanto faz. Então, ele quer saber qual é a relação que possui cateto oposto e hipotenusa. Novamente, seno, porque o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a gente vai usar essa relação. Em relação a y, seno de y, o cateto oposto quem é? 16. A hipotenusa quem é? 32. Então, agora, eu vou simplificar em cima e embaixo por 16, tá? Então, 16 vira 1 e 32 vira 2. Ou seja, o seno de y é igual a meio. Qual é o valor do ângulo cujo seno vale meio? A gente sabe pela tabela que o ângulo é 30 graus, ou seja, y vale 30 graus. Letra C. A letra C, você tem novamente um triângulo, em que, olhando para esse triângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é 24, ou seja, a minha hipotenusa é 24. O ângulo interno é 60 graus, e foi fornecido para você que o lado oposto ao ângulo de 60 graus é chamado de Z. Então, em relação ao ângulo de 60, foram fornecidos 24 é a minha hipotenusa, e o lado Z é o cateto oposto ao ângulo. Aqui a relação. Qual é a relação que possui cateto oposto e hipotenusa? Novamente, seno, né? Porque seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, substituindo aqui os valores que foram fornecidos, qual é o valor do ângulo? O ângulo é 60. Então, seno de 60 é igual. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 60? Z. Z é o cateto oposto. Quem é a minha hipotenusa? 24. Então, eu